é que os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Boa tarde a todos, que alegria em nome do Senhor estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Santa Palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia é um livro maravilhoso, tem ensinamentos que são úteis para todas as áreas de nossa vida, no aspecto físico, material, emocional, espiritual, e por isso que a gente está sempre reforçando os estudos da Palavra de Deus. Hoje nós iremos ter um assunto muito importante, também muito interessante, que ele vem linkado, ele vem unido a tudo aquilo que a gente vem estudando, que é a questão do dízimo, que algumas coisas relativas ao dízimo estão tão distorcidas hoje no mundo, que a gente às vezes não entende qual é o propósito real do dízimo. E você vai saber por que Deus colocou o dízimo na nossa vida e de que forma nós podemos devolver a Ele muito daquilo, um pouquinho daquele muito que Ele nos dá. Não é isso, professor Jaime? Isso mesmo, boa tarde, Demilson, boa tarde a você, querido aluno, querido amigo que já está aí entrando aí em nossa live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desde já compartilhe esse link no seu Facebook, no seu YouTube, para os amigos, parentes, para todos aqueles que querem realmente aprender da palavra de Deus. É uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente, mais um tema essencial, importante para nossas vidas. Se Deus deixou escrito para que nós obedecemos, né? Então vamos realmente abrir a Bíblia mais uma vez essa tarde e aprender mais da palavra de Deus. Nós já temos diversos amigos aqui, o professor Demilson já dando o seu boa tarde, o seu feliz sábado. Temos aqui já nos dando uma boa tarde a Maria Lenira Gomes, já temos aqui também a Ana Helena, a Jo Campos, nossa secretária, a Nícia Oliveira, dando uma boa tarde para a gente. O Fernando Veríssimo, grande Fernando, seja muito bem-vindo. O pessoal já está aqui já conversando, já interagindo. Então, interage e compartilhe com seus amigos essa live, tá bom? Agradecemos a você, a nossa equipe, que sempre nos dá o apoio necessário aqui todas as tardes de sábado. Muito obrigado a todos vocês e também a sua audiência nesta classe bíblica. Bom, como de costume, sempre é bom iniciarmos pedindo a orientação de Deus, do Espírito Santo nesse estudo. Então, convido a você que feche os seus olhos e vamos levar uma prece a Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Pai querido, Pai amado, por nos dar mais esse dia de vida, esse dia lindo, maravilhoso, ao qual estamos em Tua presença. E mais uma vez rogamos o Teu poder, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, através do Espírito Santo, para compreendermos mais esse tema de estudo da Tua Santa Palavra, a Bíblia Sagrada. Que mais uma vez venha reavivar nos corações, nos transformar e assim estarmos mais próximos de Ti a cada dia. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Não esquecendo também, queridos, sempre é bom reforçar que todos esses estudos você tem salvo lá na nossa página da classe bíblica no Facebook, e já também está salvo na nossa página no YouTube, IAGE Freguesia do Ó. Caso você tenha perdido alguma aula, você pode assistir as lives anteriores, e o nosso estudos é baseado no Guia de Estudos Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Okay? Caso você queira receber com antecedência este estudo, os próximos e talvez os anteriores, deixe uma mensagem aqui, que nós encaminharemos para você, ok?
Então, vamos começar então, professor Demilson. Vamos fazer uma Vamos breve lá. recapitulação do que falamos na semana passada. O professor Túlio, juntamente comigo, exploramos e conversamos um pouco sobre o dom de profecia, né? Então, um pequeno resumo que temos que fazer nessa tarde, depois o pessoal vai projetar um pequeno resumo do que nós estudamos, né? Basicamente, nós estudamos no sábado passado de que Deus se revela a nós de diversas maneiras, obviamente, pela natureza, né? Obviamente, pela criação, pela pessoa de Jesus Cristo, que foi a sua revelação máxima ali do caráter puro e perfeito de Deus, mas também, nos últimos dias, Deus também usaria pessoas escolhidas a dedo por Ele para transmitir a sua mensagem. E essas pessoas chamam-se profetas. Porém, entretanto, Jesus já nos alertava, e também a Bíblia, em forma, já nos alertava de que existiriam também, assim como existe o verdadeiro profeta, existe também o falso profeta. E Cristo nos alertou que existiriam esses falsos profetas e esses falsos cristos, ou seja, aqueles que se diziam Jesus, até hoje se dizem Jesus, para promover milagres, para ganhar audiência, né? Mas hoje, nos dias de hoje, o grande desafio nosso, e de você aí também, é descobrir uma pessoa que se diz profeta, como eu devo ter certeza se ela é profeta ou não? E nós estudamos que existem algumas provas, né, algumas evidências que você tem que avaliar se essa pessoa que se diz profeta é verdadeira ou não. Então, um desses princípios, aliás, o principal deles, ali nós estudamos mais ou menos 5 regrinhas básicas para que possamos identificar um profeta verdadeiro. E dentre tantos requisitos, os principais, que essa pessoa, que esse profeta, crê que Jesus é o Senhor da vida dele, aquele que morreu, ressuscitou e que hoje está no santuário celestial, que essa pessoa tenha um bom testemunho de sua vida e sua família, né, e que essa pessoa também observe a lei de Deus, os 10 mandamentos, né, e uma série de outras características. Suas profecias se cumprem, principalmente também, porque muitos falam e pouco acontece, isso é muito fato, acontece em nossos dias, e nós chegamos à conclusão de que a Igreja Adventista crê que a senhora Ellen Gold White recebeu também esse dom de profecia, e ela nos deixou escrito aí mais de 100 mil páginas descrevendo, ou seja, esclarecendo melhor a Bíblia, a palavra de Deus, e nós nunca a colocamos acima da Santa Bíblia, da palavra de Deus. Então, esse é o requisito essencial, tá bom, para você identificar um profeta verdadeiro, porque ela sempre foi coerente em seus escritos sobre a Bíblia e sobre a pessoa de Jesus, ok? Então, esse é um resumo aí bem didático, e caso você não tenha perdido essa aula, convido você que procure aí nas redes sociais a aula passada e entre em mais detalhes. Muito bom, professor Jaime. É interessante ainda, complementando este tópico aí da revisão da aula passada, é que ao longo da história da humanidade, desde a criação até os dias atuais, Deus sempre colocou profetas na vida do povo escolhido dele. Sempre colocou pessoas que eram usadas por ele para trazer alguma mensagem de orientação, de conforto, de esperança, ao longo de toda a história. Desses 66 livros que nós temos na Bíblia, por exemplo, ali na parte final do Antigo Testamento, nós temos vários profetas, Joel, Amós, Malaquias, Zacarias, Sofonias, né? Todos foram profetas, além de outros que estão também dentro da Bíblia, que não tem um livro com o nome deles, mas que são mencionados também como pessoas que ajudaram a cuidar do povo dele. Então, a senhora Ellen White preenche todas as características de ser uma verdadeira profetisa. Ela não contradiz em nada a Bíblia e, ao mesmo tempo, ela não se sobrepõe à Bíblia. Em primeiro lugar, sempre a Bíblia. Professor Jaime, como estamos aí nossos amigos entrando? Como é que está aí o movimento? Já temos bastante pessoas já assistindo. Você que está assistindo, dê seu boa tarde, seu feliz sábado, para que possamos ler seu nome. Desejar você também uma boa tarde. Temos aqui o nosso querido Mauro Dantas, ali de Franco da Rocha.
já está compartilhando o link para outras pessoas. Mauro, grande abraço, Deus te abençoe, saudades de você e sua família. A Zilda Liberato também, desejando um feliz sábado, a irmã Maria Antônia Marqueto, e tantos outros aqui, o Milton Ambrósio também, desejando um feliz sábado para a gente, a Anice dizendo que está assistindo de Rancharia, interior de São Paulo, que legal, Olha, né? perto do Presidente Prudente. Olha só, olha como o alcance aí do estudo da Bíblia é algo fantástico. Deus abençoe você, querida Anice. A Jacira também, desejando um bom sábado para a gente. Bom, vai deixando o seu link, vai compartilhando aí. E também, outra coisa, caso tenha dúvidas, deixe sua pergunta. E assim que possível, nós vamos responder aqui ao longo dessa live. Tá certo. Muito bom. Muito bem-vindo todos aí, nossos queridos amigos, que podem estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Como eu disse no início, né, e oramos por isso, nós vamos estudar hoje sobre o dízimo, né? Mas nós não podemos estudar o dízimo de forma isolada, somente um assunto dízimo. O dízimo está dentro de todo um contexto. Por que existe o dízimo? Qual a importância do dízimo? Por que Deus colocou na vida das pessoas o dízimo? Tudo isso, hoje, quando nós terminarmos esta aula, nós vamos ter entendido e vamos ter respondido todas essas questões. Eu estava conversando aqui um pouquinho antes de começarmos o nosso estudo com o professor Jaime, e nós estávamos falando sobre o local onde o dízimo está inserido, né, de forma assim conceitual, né? Nós temos um princípio que a gente estuda muito na Bíblia, que é o princípio da mordomia. Nós precisamos chamar a atenção que essa mordomia é uma palavra que tem vários entendimentos sobre ela, né? Porque se nós formos olhar o entendimento que é usado lá para aqueles homens públicos que usam o dinheiro, né, dos impostos com finalidades não devidas, em detrimento de utilizá-los para o bem de toda a população do nosso país, nós costumamos dizer que eles possuem mordomias, né? Possuem carros, possuem casas, possuem regalias financeiras, né? Funcionários, todos tendo pagos pelo Estado e assim por diante. Não é essa mordomia que nós estamos falando. Como nós estudamos lá no início, né, dos nossos estudos, e também está no começo da Bíblia, aliás, no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, Deus tudo pode. Deus tem condição de fazer o que Ele quiser no universo. Ele escolheu o planeta Terra, criou aqui uma condição maravilhosa para que o homem pudesse viver aqui. Então, tudo que nós temos neste mundo pertence a Deus. Tudo que o homem consegue criar. Ah, mas isso não foi Deus que criou. O automóvel não foi Deus que criou. Eu diria para você que de forma indireta foi Deus quem criou o automóvel. Porque Ele deu inteligência para que o homem tivesse aptidão e capacidade para criar e desenvolver e fabricar o automóvel. Então, tudo que existe nesta face da terra pertence a Deus. Então, Deus, que é um Deus do bem, um Deus amoroso, Ele quer que nós sejamos mordomos. O que é um mordomo? É aquele que cuida das coisas do seu patrão, né? Deus não é o nosso patrão, mas Deus é o dono de tudo. Então, Deus deu tudo para nós. Deu a natureza, deu os alimentos, deu os animais, deu os seres humanos que convivem conosco, deu a minha esposa, deu a esposa do Jaime, já está dando um filhinho para o Jaime, que daqui a alguns dias vai chegar. Verdade. Tudo, não é, irmão Jaime? Verdade. Tudo vem de Deus. E Deus quer que nós sejamos mordomos das coisas que Ele colocou aqui. Então eu vou pedir ao professor Jaime que ele diga, explique em poucas palavras, professor Jaime, para depois dessa explicação sua, a gente sacar a questão do dízimo. O que é, então, quais são esses princípios de mordomia que Deus colocou na vida de todos nós? Muito bem, Demilson, muito bem explicado aí a sua introdução do tema, né? O dízimo faz parte de uma grande área, né? de um grande conglomerado de
de situações que regem toda a sua vida. Na verdade, a Bíblia divide em 4 partes básicas. São aquelas que são o tempo, ou seja, o que você faz com o seu tempo? Deus te deu um dia de 24 horas. O que você faz, o que você aproveita dessas 24 horas? Eu chamo de tempo. O segundo aspecto são... Posso só falar uma coisinha do tempo? Sim, professor pode Jaime? falar. O tempo, as 24 horas que ele disse, é igual para ele, é igual para mim, é igual para o chinês, é igual para o africano, é igual para o rico, igual para o pobre. Verdade. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo em nossa vida. Depende de como nós administramos esse tempo. Verdade. Isso é um assunto ainda que dá para render uma live aqui só sobre isso. Uma live, com certeza. A outra grande área que envolve também isso é a questão dos nossos talentos. Nós vamos ainda estudar sobre isso, sobre dons e talentos, mas talento no sentido assim, o que eu faço, né? Quais são as minhas habilidades, qual eu tenho facilidade de trabalhar tanto na minha vida pessoal, profissional e especialmente para a obra de Deus. Ou seja, como é que eu lido com isso? Como é que eu sei lidar com os diversos papéis que eu tenho? Papel de pai, papel de filho, papel de servo de Deus. Ou seja, tudo isso entra nessa questão de talentos. E o terceiro aspecto que vamos estudar hoje é a questão do tesouro, ou seja, da administração financeira de sua vida em relação a Deus. E o último seria o templo, ou seja, o nosso corpo, que é o tema que nós já estudamos aí nas lições passadas, que Deus deixou claro em sua palavra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, não pertence a mim, esse corpo que eu tenho, também esse corpo que o Demilson tem não pertence a ele. Todos nós, filhos de Deus, tudo que nós temos e somos pertence a Deus. Perfeito. Excelente, professor Jaime. Muito obrigado aí pela sua rica explanação e de uma forma tão sucinta, mas com todo o conteúdo incluído. Então, como o professor Jaime mencionou, hoje nós vamos focar desses 4 pontos, né? Nós vamos focar a questão do dízimo. O que é o dízimo, né? A palavra dízimo, ela vem pela formação da sua raiz, representando a 10ª parte. Então, nós vamos ver em determinados momentos aqui, no estudo das questões, das 8 perguntas que nós temos aqui na lição número 20, que estamos estudando, que a palavra dízimo vai aparecer. E para que não haja, digamos, nenhum tipo de dúvida, né, para que isso aí fique perfeitamente claro para todos nós, sempre que nós falarmos do dízimo, nós estamos falando de um recurso específico e que representa 10% daquilo que nós temos como rendimento, né? Então, se você é uma pessoa física, você trabalha, recebe o seu salário, se você ganha 100, 10% de 100 é 10, né? Se você é um grande empresário, né, e você fatura por mês 1.000, mas você tem que pagar os impostos, os empregados, etc., e vamos supor que depois que você pagou tudo, sobrou 200 daqueles 1.000, 10%, 20. Então, desta maneira que é feito a questão do dízimo. E é muito interessante, até antes de nós começarmos a ler as passagens bíblicas aqui, ver como Deus é perfeito, como Deus é justo. Ele não pede um valor específico para uma pessoa e um valor diferente para outra. Não, Deus pede, na medida da sua capacidade de produção, da sua capacidade de rendimento, pela sua formação profissional, se você é um médico, se você é um professor, você vai dar proporcional. Todos darão da mesma forma, todos darão de forma proporcional. Muito bem. Professor Demilson, complementando o que você disse também, às vezes é um tema um pouco polêmico dentro de uma igreja, dentro de uma instituição cristã. Professor. Muitas pessoas não gostam de tocar nesse assunto. Tem pessoas que talvez falam assim, não deveria misturar dinheiro com coisas de Deus. Mas assim, a Bíblia fala muito sobre isso, professor Demilson. Para vocês terem uma ideia, só no Antigo Testamento a palavra dízimo é citada 35 vezes. 35 vezes. E no Novo Testamento aparecem cerca de 10 vezes no Novo Testamento, e muitas parábolas de Jesus, ele envolve questão financeira, ele envolve questão monetária. Lembra digamos ali, da história ali, da parábola da dracma perdida?
é um exemplo disso. A dracma era uma moeda aplicada naquela época, né? E tantos outras parábolas de Jesus que ele toca a questão de dinheiro financeiro e faz uma aplicação direta para a vida daqueles que estavam ouvindo naquela época e para nós nos dias de hoje. Muito, muito importante. Perfeita aí o seu complemento a tudo que nós temos estudado, não é? É interessante também essa questão, não faz muito tempo, queridos alunos e querido professor Jaime, eu assisti uma mensagem de um pastor que ele explicou que as passagens relacionadas a dinheiro na Bíblia, ele falou o número, eu não me recordo agora, mas a quantidade é maior do que as passagens que falam sobre o amor. Olha que coisa interessante. Verdade. Que existe na Bíblia sagrada. Quer dizer, dada a importância de que nós temos que também saber administrar bem os nossos recursos. Então, vamos para as perguntas que vocês estudaram durante a semana. Lição número 20, o dízimo. Vamos à pergunta número 1. Então, vamos lá. A pergunta número 1 fala assim: como Deus manifestou o seu amor por nós? Nós vamos dizer agora se é falso ou se é verdadeiro. Então, professor Jaime, onde está escrito isso e o que a Bíblia nos ensina? Muito bem, essa passagem está em 1 João, capítulo 4, verso 9, que diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Interessante, né? Vocês veem que a questão do dinheiro, embora ela seja importante na vida de todos nós, ela é secundária. A coisa mais importante que está escrita na Bíblia é o processo de salvação que Deus fez por todos nós através do seu Filho que veio morrer na cruz, né? Então, como é que Deus manifestou o seu amor por nós? Ele entregou-se? Verdadeiro, sim, Deus entregou-se. Ele negou-se? Sim, Deus se negou. Ele nos castigou? De forma nenhuma. Deus não nos castiga. Quem se castiga a si próprio somos nós. Deus ensina o que nós devemos fazer, de que maneira nós devemos ter a nossa vida, de que maneira que nós devemos ser mordomos em relação a Ele. Mas Ele não nos castiga. Claro, Ele diz, não coma isso que faz mal. Não beba aquilo porque você vai ter problemas. O homem não respeita e faz. Ele está castigando o homem? De jeito nenhum. Ele avisou, ele ensinou e ele orientou. Assim é com a palavra de Deus. Sim, exatamente, professor Demilson. Só complementando aí, tem uma pequena correção. No caso, é falsa a questão de negando-se, no sentido de que Jesus, ele não abriu mão, ou seja, ele não abriu mão ali da situação que ele deveria passar, que seria a morte, para nos salvar. Então, é nesse contexto que a resposta aí, no caso, é falso, negando-se, né? Ele negou a si próprio, isso está certo, mas negando-se é a questão dele não querer morrer na cruz, não? Ele foi lá, entregou a sua vida. E isso, pelo amor por nós, né? Exatamente, não tem preço, né? É um preço que nem a eternidade, nem tudo que se possa imaginar no universo possa pagar esse sacrifício que Deus fez através de seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo. Né? Perfeito. Então ali é verdadeiro, falso e falso a primeira resposta da pergunta. Professor Demilson, eu tenho que parar você um pouquinho, porque tem muitos comentários aqui por favor. Em nossa live aqui, agradecendo aí você que deixou seu oi, seu boa tarde, feliz sábado. Aqui a nossa querida irmã Graça Silva, Deus abençoe você. Para quem acompanhou a live da igreja Freguesia do Ó há algum momento atrás, de manhã, né? A Graça entregou sua vida ao Senhor através do santo batismo e está aqui acompanhando a nossa live aqui. Graça, Deus te abençoe, parabéns pela decisão que você tomou, tá ok? E continue nos acompanhando aqui na série de estudos bíblicos. Temos aqui também a Maria Linira dizendo que está assistindo de Minas Gerais, ali de Ipanema. Exato. Né? A Nícia Oliveira deixou seu feliz sábado. A Cleusa Ferreira, ela está falando de Itapetininga, interior de São Paulo. Temos aqui também a Sádia de Souza.
A Zilda De Liberato. Moçambique. É, A exato. Sádia está falando de Moçambique. Verdade, Que verdade. maravilha. Olha, está Nossa. dizendo para nós aqui a nossa equipe técnica, sempre atenta a todos os detalhes, está nos informando que lá Olha. agora, aqui 4h30, lá 9h30 da noite, Essa a hora- Sádia está lá assistindo conosco. Parabéns, irmão. Essa hora eu já estaria dormindo, tá? Pra vocês terem uma ideia da situação de. Até o bebê chegar, né? Estou me preparando, né? Eu estou me preparando aí para os próximos meses. Deus abençoe você. Né? Também temos aqui a Mara Infante, a irmã Ivete Hovart, o professor Getúlio também deu seu boa tarde aqui. Deus abençoe vocês, queridos. Continue deixando o seu like, compartilhe esse link conosco. Vamos tocar aí, professor? Vamos seguir. Então, eu só queria aproveitar aqui, em complemento, na sequência, que a Ana Helena diz o seguinte: Deus nem precisa desse dinheiro, nós estamos falando do dízimo, né? Que nós estamos explicando aqui, mas, na verdade, devolvemos 10% em forma de gratidão. Então, essa é outra frase que está distorcida, professor Jaime. Sim. Eu vou pagar o dízimo. Não, você não vai pagar nada. Você vai devolver um pouquinho do muito que Deus dá na sua vida. É uma forma de você demonstrar sua gratidão a Deus, devolvendo o muito que Ele te dá. Ah, mas eu ganho pouquinho, eu ganho só o salário mínimo. O que eu falei há pouco? Você ganha o salário mínimo, R$ 1.045 por mês. Então você vai dar R$ 104,50 de dízimo, 10%, igual qualquer outra pessoa estaria dando no seu percentual. Verdade, professor Demício. Inclusive, tem um comentário do nosso irmão Mauro, que ele falou algo muito interessante. Ele falou que aprendeu com o nosso querido irmão Valdeci Luciano, que congrega, frequenta essa igreja de Freguesia do Ó, que ele estava desempregado em várias situações, né? E inclusive, foi recente. Ontem, mais uma vez, Deus o abençoou com um novo emprego. Amém. Mesmo Amém. ele continuando sendo fiel a Deus. Então, Deus seja louvado, Mauro, pelo seu testemunho, mostrando aí que Deus jamais abandona os seus filhos que lhes são fiéis. Isso é imprescindível, é essencial. E reforçando o que você disse, que a irmã Ana falou também, professor Demilson, a questão da devolução dos dízimos, né? É importante a gente enfatizar que o dízimo, ele entra no mesmo nível do sábado. De acordo com a Bíblia, o sábado e o dízimo, além do casamento, são instituições santas. Sagradas, ou seja, são coisas inalteráveis, algo que não se pode mexer, algo que não se pode modificar. Então, para você ver aí o nível de importância que a Bíblia dá em relação a esse assunto. Tá. E nós vamos falar já, vamos seguir aqui a sequência do nosso estudo, para onde deve ir o dízimo. E nós vamos mencionar aqui também para onde não deve ir o dízimo. Verdade. Porque tem muitas situações aí distorcidas e, às vezes, instituições, religiões sérias que tratam esse assunto com o aspecto sagrado, como foi mencionado aqui, são colocadas no mesmo nível de outras que usurpam do dinheiro do dízimo para interesses que não aqueles que estão escritos na palavra de Deus. Pois bem, então vamos à pergunta número 2, não é? Nós temos aí um texto, professor Jaime, em Deuteronômio 8, 17 e 18. Então, o que Deus faz por seus filhos? Muito bem, essa passagem é muito interessante, prestem atenção do que Deus fala ali. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, o que Deus fez por seus filhos, que está explicado em Deuteronômio 8, 17 e 18? Ele deu forças para adquirirem riquezas. Notem como isto é importante. E riqueza aqui, queridos, é que o dinheiro ele tem uma conotação hoje tão forte na sociedade que nós vivemos, que o dinheiro, na própria Bíblia está escrito, é a raiz de todos os males. Mas Deus nos dá riquezas, podem ser financeiras,
podem ser talentos que nós desenvolvemos, nós estudamos e nos preparamos para termos uma profissão, podem ser a riqueza dos filhos que Deus concede a uma família, pode ser a oportunidade dos amigos, de um convívio saudável entre amigos. Então, esta riqueza que nós estamos falando sobre o dízimo hoje, então ela está relacionada com a questão do dinheiro, sim, mas eu quero dizer que nós podemos ter muitas riquezas e podemos ser muito felizes com as outras coisas que Deus proporciona à nossa vida. Exatamente, professor Demício. E além disso, essa passagem que acabamos de ler mostra, queridos, como nós, como você, como eu, somos dependentes de Deus. Ou seja, tudo que você, só de você abrir os olhos nesta manhã ao despertar, foi uma dádiva divina, foi uma dádiva de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Então, essa passagem mostra o que muitas vezes o nosso coração egoísta quer falar assim, não, mas tudo que eu tenho eu adquiri com suor do rosto. Sim, é verdade, até certo ponto é verdade, mas esse suor que derramou do teu rosto proveu de Deus manter você vivo, com o coração batendo, para você conseguir adquirir essas coisas. Então, o princípio que já começa aqui a colocar em prática é: tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo que você possa imaginar provém das mãos divinas. Perfeito, professor Jaime. E ainda na mesma linha da sua colocação que levantamos hoje, temos de agradecer a Deus pelo dom da vida. Se Deus, né, fechar a torneirinha lá do oxigênio que vem aqui para a Terra, daqui a 3 ou 4 minutos não restará um ser humano vivo. Um ser humano vivo. E nós nos lembramos de agradecer a Deus por isso? Devemos lembrar a todo instante. Nós estamos vivos por pura compaixão de Deus. Se Deus variar a temperatura do nosso planeta, alguns graus a mais ou alguns graus a menos, também tudo que é vivo nesse planeta desaparece. Então Deus mantém com a sua mão amorosa, com a sua mão cuidadosa, a possibilidade de nós estarmos aqui rendendo louvores, homenagens e aprofundando os nossos conhecimentos a respeito dele. Vamos seguir. Vamos lá. Então vamos agora aqui também ter mais um verdadeiro ou falso. É a pergunta número 3, né? Ela fala assim: por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Aquilo que a gente já conversou um pouquinho. Agora nós vamos então reforçar isso na Bíblia. Então temos aí, professor Jaime, 3 passagens em 3 livros, em 2 livros diferentes. Muito bem. Começando pelo livro do princípio, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A outra passagem está em Salmos, capítulo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E a última passagem, Salmos, capítulo 50, versos 10 e 11, dizendo assim: pois são meus todos os animais do bosque e as alimalhas aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Que coisa impressionante, professor Demilson. É muito lindo, né? É muito lindo vermos isso. Nós já tínhamos mencionado o primeiro versículo da Bíblia, agora nós estamos... Tem mais uma passagem, professor? Não, já li. Já leu essa? Já li, agora vamos responder. Ah, ok. Vamos responder aqui. Ok. Nós vermos de que maneira, né, o salmista, né, que é o livro de Salmos, é um livro de cânticos, que eles usavam antigamente, aqueles textos maravilhosos, criados com rima, com palavras de louvor, eles usavam como cântico nas sinagogas, e eles trazem ensinamentos maravilhosos, né? Então vamos responder aqui 3. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Porque Ele é nosso Criador? Verdade. Sim, porque Ele é o nosso Criador, verdadeiro. Porque Ele é o nosso mantenedor? Verdadeiro. Sim, Ele é o nosso mantenedor. Acabamos de citar os exemplos aqui da temperatura da terra, do oxigênio e assim por diante. Verdade. Porque Ele é o nosso Redentor? Verdadeiro, sim, Ele morreu na cruz para nos salvar e nos redimir de todos os pecados. E porque Ele é interesseiro? Claro que não, isso é falso. Deus não é interesseiro, pelo contrário, Ele dá tudo dele para nós, sem cobrar nada, sem exigir nada de nós de volta. O que nós fazemos em respeito à vontade de Deus, em adorá-lo,
em respeitá-lo, em segui-lo, é simplesmente uma forma de nós darmos uma gratidão a Deus por tudo isso que Ele coloca em nossa vida. Aliás, professor Demilson, acho que interesseiros somos nós, né? É verdade. Porque muitas verdade. vezes, queridos, isso também é uma falha muito grave de nós, seres humanos, e nós queremos barganhar com Deus. Então, muito cuidado com isso, queridos. Nós vamos aqui entrar em mais detalhes, mas não seja fiel a Deus, ou não devolva o seu dízimo para você obter as bênçãos de Deus. Não queira né? comprar a Deus. Exatamente, porque isso não funciona nas questões celestiais, tá? Pode funcionar em nossos negócios próprios, nas coisas que a gente lida daqui, mas com as coisas celestiais isso não funciona. Devemos dizimar, devolver primeiro, né? A gente vai comentar, reforçar esse assunto, porque é um ato de adoração. Eu acho que é uma palavra que não surgiu ainda nos nossos comentários, professor Demilson, mas a questão de dizimar também entra na questão sagrada de adorar. Ou seja, quando, por exemplo, eu vou a uma determinada igreja, que eu presto um culto de louvor e adoração a Deus, o dízimo também faz parte da minha adoração a Deus. Tá? E a gente vai entrar em mais detalhes do porquê que isso é um fato e deve ser considerado quando você quer realmente adorar a Deus. Perfeitamente, são palavras importantes. O dízimo é um gesto de adoração e o dízimo é um gesto sagrado que deve ser respeitado em questão à nossa obediência a Deus. Vamos lá, então a pergunta número 4 agora. A pergunta número 4, ela diz assim: que percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como ato de adoração? Olha aí, a palavra adoração reforçada aqui em função do que o professor Jaime disse. Nós até já mencionamos esse percentual, né? Agora vamos confirmá-lo na Bíblia, qual é o percentual? Por favor, professor Jaime, Levítico 27, 30. Muito bem, ali está escrito: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Amém. Amém. Que passagem maravilhosa, que passagem Verdade. linda, não é? Porque as dízimas, como eu disse para vocês, dízimo é 10, né? Então a resposta ali é 10%. Ali aparecem várias, quatro percentuais, né? Isso. 5, 20, 10 e 0%. Então a resposta é a letra, não está em letra, mas são os 10%. Professor Demilson, Sim. Só um detalhe, e há aí fora algumas instituições, algumas pessoas que se tivesse a opção 100%, marcava X em 100%. Né? Que você verdade. vai em determinados locais, a pessoa quer, esses grandes líderes querem o seu carro, querem a sua casa, querem a tua roupa, querem o seu salário do mês inteirinho, prometendo mundos e tudo que você possa imaginar como retorno. Muito cuidado com isso, queridos. Você pode ter reparado na passagem que nós acabamos de ler, que naquela época, já nos tempos antigos, não existia dinheiro. O dinheiro não existia. Sim, então, sim. As pessoas entregavam aquilo que elas plantavam, os cereais que elas plantavam, que elas colhiam, o primeiro, logo, ou seja, elas separavam logo de primeira o melhor do seu fruto, o melhor do seu cereal para o Senhor, porque não eram delas, como diz a passagem, são do Senhor. São do Senhor. A mesma coisa com os animais. Tinha um cordeirinho, o primeiro cordeirinho que nascia, que era o mais saudável, o cordeirinho mais puro, esse era reservado como um dízimo, né? E até só para corroborar com o que o professor Jaime disse, a palavra salário vem de sal, né? Porque depois, em determinado momento na evolução da história das pessoas, não existiam fábricas, não existiam bens manufaturados, né? Então, os bens da natureza eram objetos de salário, de troca, e o próprio sal, né? Então, a palavra salário vem de sal. Então, as pessoas também separavam uma parte, os soldados romanos recebiam em sal, em sacos de sal, quando participavam das guerras, enfim, de todas as atividades que eles desenvolviam. Muito bom, professor. Então, como é que estamos aí com os nossos amigos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto não, somente ali o pessoal desejando um feliz sábado, a Mara Infante, a nossa irmã Graça Silva agradece aí
o momento que ela se batizou. Irmão Walter Silva também desejam boa tarde a todos, um feliz sábado. Nosso irmão Francisco Feitosa Dias também, bom sábado para você. O Fernando comentando que está feliz em aprender mais um tema, mais um pouco da palavra de Deus. Querido Enio Silva também, feliz sábado. A irmã Maria Antônia agradecendo pelo trabalho sendo feito aqui pela classe bíblica. Deus seja louvado, irmã, muito obrigado. O Almir Pretaglia também desejando um feliz sábado para a gente. Né, a irmã Malene Luciano, que é esposa do irmão Valdeci, que foi citado pelo irmão Mauro aqui há poucos instantes, também está nos acompanhando. E aqui o Fernando faz um comentário interessante aqui, dizendo que só por Deus, ele fala assim, porque eles vendem e inventam um sistema para faturar dinheiro, infelizmente. Infelizmente é verdade, Fernando. Hoje em dia a religião virou uma forma de faturar, né? A igreja virou uma forma de faturar, de lucrar, né? Não aqueles que o frequentam, mas aqueles que o lideram, né? E a Bíblia não ensina nada disso. Infelizmente, queridos, muitas pessoas estão sendo enganadas, porque aqueles que se dizem servos de Deus abrem a Bíblia, distorcem passagens, distorcem histórias bíblicas para converter isso em faturamento, em lucro, para os seus próprios benefícios, para o seu próprio egoísmo. Isso é uma grande falsidade. É verdade, e muito triste, né, professor Jaime, porque as pessoas que manipulam a fé, né, dos outros, essas pessoas vão ter uma grande responsabilidade perante Deus no dia do juízo, porque as pessoas agem por fé, elas entregam o coração de forma verdadeira e as pessoas aproveitam, às vezes, para pegar o único bem que aquela pessoa tem, a única casinha que ela tem para viver, e não é isso que Deus quer, gente, não é isso que nós estamos ensinando para vocês aqui hoje. E a propósito disso, a nossa pergunta número 5, ela fala assim, qual é o destino do dízimo? Então, qual é a finalidade de nós adorarmos a Deus devolvendo o dízimo? Importantíssimo, tanto é que nós temos 3 passagens aí, passagens do Velho Testamento, passagem do Novo Testamento, para entender qual é o destino do dízimo. Gente, essa pergunta ela é chave no que nós estamos estudando hoje. Então vamos lá, professor Jaime, vamos entender o que diz lá em Números. Muito bem, em Números capítulo 18, verso 21, diz o seguinte, aos filhos de Levi dei todos os dízimos a Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. A próxima passagem está em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 14. Assim diz, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. A próxima passagem está em Malaquias 3, verso 10, uma passagem clássica sobre esse assunto que fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Que promessa maravilhosa é essa? Professor Jaime, o senhor vai me ajudar Vamos lá. A responder essa pergunta. Vamos lá. Então vamos entender aqui o seguinte. Nós estudamos lá atrás, já faz algumas lições aí, nós estudamos sobre o santuário, né? Verdade. Foi construído um santuário terrestre, nos mesmos moldes do santuário celestial. Esse Verdade. santuário, próprio Deus deu para Moisés o projeto de arquitetura do santuário lá no Monte Sinai, e Moisés fez uma cópia fiel daquele santuário do céu aqui na terra. Pois bem, quem era responsável por cuidar daquele santuário aqui na terra, professor? Muito bem. Queridos, como o professor Demilson muito bem explicou, né, tinha aqui o santuário terrestre e, como vocês sabem, o povo de Deus foi dividido em tribos. 12 tribos exatamente 12 falando. tribos, exatamente. Mas de essas 12 tribos, uma tribo em especial chamada a tribo de Levi, porque Levi foi o escolhido de Deus para administrar o santuário. Então, ele e seus filhos e sua família, eles não trabalhavam. Olha que interessante, professor Demilson. Mas como assim, Jaime? Eles não trabalhavam. Por quê? Deus dedicou essa família, Levi e sua família, com uma linha de sacerdotes, ok? E sumos sacerdotes, e eles tinham a incumbência, a responsabilidade de desmontar o santuário, montar o santuário conforme o povo ia caminhando ali no deserto, rumo à terra prometida. Eles tinham a responsabilidade de executar as tarefas dentro do santuário, os rituais que seria o sacrifício ali
das ovelhinhas, dos animais, a purificação do santuário feita uma vez ao ano. Então, eles tinham tantas atividades que eles não tinham condições de trabalhar paralelamente a isso. Então, as outras 11 tribos, elas plantavam, elas colhiam, elas exerciam as suas rendas e devolviam o dízimo, e esse dízimo era aplicado para sustentar essa família de Levi. Muito interessante. Então, vejam só. O que os levitas faziam? Eles eram responsáveis, como o professor Jaime falou, sobre todo o processo de administração do templo. Né? Eles eram, porque vocês lembram, como o povo de Israel estava vagando pelo deserto, aquele templo tinha que, de tempos em tempo, ser desmontado e montado em outro lugar. Quem fazia aquilo? Os levitas. Quem cuidava de que tivesse a ovelhinha certa ali, ou os bodes no dia dia da expiação anual ali para serem sacrificados? Os levitas. Então, os levitas tinham toda a sua dedicação em função do funcionamento correto, real e sem problemas do tabernáculo, né, do templo. Então, muito bem. Então, nós já sabemos que lá, conforme foi dito na passagem de Números, né, que nós estávamos nos referindo, então, aos levitas, que eram uma daquelas 12 tribos responsáveis por cuidar especificamente do santuário celestial. Então, eu penso que com essa explanação, nós podemos responder a pergunta. Sim, né? sim. Então, qual é o destino dos dízimos? Né? Nós já vamos responder uma pergunta aí da Rosalina, que veio na hora certa. Verdade. Né? Então, qual é o destino dos dízimos? Para a manutenção dos que pregam o evangelho. Então, notem, por exemplo, nós estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia da Freguesia do Ó. Né? Essa igreja, ela possui um pastor. Esse pastor, ele tem dedicação exclusiva. Ele não tem outra atividade, ele não vende carros durante a semana, ele não é corretor de imóveis, ele não trabalha numa agência de viagens, não. Ele cuida da comunidade aqui da Freguesia do Ó. Ele visita os irmãos, ele se preocupa com os irmãos, ele precisa de tempo para preparar a mensagem que ele vai trazer nos cultos da igreja. Não é? Ele tem que se dedicar exclusivamente a esta comunidade. Então, este pastor nosso aqui, pastor Everaldo, né? Isso. Everaldo, o pastor Everaldo, ele é remunerado por parte do dízimo que esta comunidade aqui entrega. Né? Por exemplo, nós que estamos aqui, nós estamos num grupo aqui de mais ou menos 10 pessoas aqui nesse momento. Toda a parte técnica ali, pessoas comprometidas, professor Jaime e eu, nós não somos remunerados pela igreja, o nosso trabalho é voluntário, nós fazemos com alegria, com prazer, né? Por quê? Segunda-feira eu volto para as minhas atividades, vocês sabem, eu cuido de condomínios, né? Já contei um pouco para vocês. O professor Jaime, ele tem a atividade dele lá em Sorocaba, todo dia ele vai para Sorocaba para fazer o trabalho dele lá, na empresa onde ele trabalha. Então, nós, assim como as outras 11 tribos de Israel, nós damos o nosso dízimo fielmente, para que o pastor Everaldo e outros obreiros, outras pessoas que trabalham na causa do Senhor de forma exclusiva, possam ser sustentados. Então, esse dízimo que entra, não é para comprar avião, não é para comprar uma casa na praia, não é para comprar ternos caríssimos lá numa boutique italiana, nada disso. Ele é simplesmente para manutenção. E posso dizer para vocês que os pastores e os demais obreiros da Igreja Adventistas que são mantidos através do dízimo do Senhor, eles têm uma vida simples, uma vida de dedicação à obra do Senhor. E para que mais possam, né, ter condição de fazer o trabalho para Deus. Professor Demilson, só complementando essa pergunta também, Malaquias 3,10 nos diz ali o destino, o local aonde eu devo direcionar esses dízimos. Ali em Malaquias 3,10, querido, cita a trazer os dízimos à casa do tesouro. É um termo muito interessante. O que então significa a casa do tesouro?
Traduzindo em nossos dias atuais, a igreja, a administração da igreja, que tem uma área que vai cuidar exclusivamente desse dízimo, e inclusive prestar contas para quem o devolveu, né, de como ele é distribuído. Então, como o Demilson muito bem falou, o professor Demilson Bini falou, ele vai para esse dízimo, ele não fica no local, na igreja, o qual você devolve. Esse é um detalhe muito interessante que muitas pessoas ainda, muitas vezes, não entendem, né? De acordo com o princípio bíblico, ele vai, como o professor Demilson falou, para os pastores, para os professores de Bíblia, para os evangelistas, obreiros bíblicos, esses administradores em geral. A Novo Tempo, que você já acompanhou aí Exatamente. na TV, você sabia que 1% do seu dízimo vai para a rede de TV e rádio da Novo Tempo? Olha só que interessante. E, além disso, o seu dízimo vai para evangelismos dentro de São Paulo, vai para o estado de São Paulo, vai para a América do Sul, vai para fora do Brasil, inclusive, para a pregação do evangelho em todo o mundo. Então, muitas vezes, professor Demilson, eu não preciso estar na África, por exemplo, eu não preciso estar, muitas vezes, em locais longínquos para me dizer que eu estou prestando uma obra de serviço a Deus. Se eu for fiel na devolução dos meus dízimos, eu estou contribuindo direto ou indiretamente para a pregação desse evangelho, mantendo um jovem, mantendo uma pessoa que leve a Bíblia, a palavra de Deus a lugares, a situações que eu jamais iria alcançar. Muito bem lembrado, exatamente. O dízimo permeia por todo o mundo. É diferente, vocês desculpem eu insistir nisso, nós respeitamos todas as igrejas, todos os fiéis, mas às vezes esse recurso ele é recolhido ou ele é recebido como dízimo, mas ele não é usado como a palavra de Deus manda. Às vezes ele fica na própria comunidade, não só para pagar o pastor, mas para fazerem outras coisas que não estão previstas na Bíblia. Né? Antes de nós seguirmos aqui para a pergunta número 6, professor, eu queria responder a Rosalina Calc, espero que eu tenha soletrado certo aí o nome dela, né? A Rosalina está perguntando assim: boa tarde, quanto ao dinheiro do auxílio, temos que tirar dízimo? Eu estou entendendo que ela está falando desse auxílio, desse momento da pandemia. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial que o governo federal aprovou no Congresso, né? E está sendo distribuído aí parcelas de R$600, e estão discutindo agora se vão prorrogar até o final do ano, se vai ser de 300 ou qualquer valor desse tipo, né? Rosalina, este auxílio é como se você estivesse recebendo um rendimento para você poder pagar as suas despesas, a sua alimentação, o seu aluguel, o seu ônibus, seja lá o que for. Então, você deve sim tirar o dízimo, R$600, tirar os R$60 e entregar na Casa do Tesouro, como o professor Jaime acabou de dizer aqui, né? Que esse dinheiro vai ser direcionado para a finalidade que está prevista na Bíblia. Então, às vezes você pode falar, puxa, mas nós estamos recebendo R$600, é tão pouco. É pouco. Mas eu posso lhe dizer uma coisa com a fé que eu tenho no Senhor. Se você deixar e entregar com adoração, com louvor, com gratidão, os R$60, e esse dinheiro que ficar na sua mão, os 540, vai ser muito mais do que os 600 que você recebeu do governo. Tenha fé, acredite em Deus, ore e creia nisso. Verdade, professor Demilson, muito bem lembrado, né? Então, fechando a questão da pergunta da irmã, qualquer tipo de rendimento qual você tenha, você tem que dizimar, né? Devolver o que pertence a Deus, tá? Então, isso é uma adoração, de reconhecimento que Deus é o seu Criador, o seu mantenedor, que você está devolvendo simplesmente 10% daquilo que pertence, na verdade, pertence a ele o 100%. Então, olha só que oportunidade, Demilson, ele dá para a gente. É verdade. Ele só pede 10% e deixa para você administrar os outros 90%. Exatamente. E aí está a grande responsabilidade minha e sua. O que eu estou fazendo com os 90% que Deus concede para que eu administre? Estou usando de forma sábia esses recursos que Deus me deu? Né? Aliás, eu não estou nem devolvendo a parte dele e administrando mal a minha parte, cheia de dívidas,
e coisas ruins que você talvez nem consiga dormir à noite por causa disso. Então, queridos, o dízimo, ele tem essa função. Ah, mas já eu sou profissional liberal, como é que eu faço se eu sou um pequeno empresário, se eu não tenho lucro? Se você não tem lucro, você não dizima, né? Para quem, por exemplo, que é salário, quem trabalha em empresa e tem um salário fixo, obviamente você vai dizimar do seu valor bruto, né? Daquilo que você tem que receber o bruto. Agora, você que é uma pessoa que trabalha por conta, olha, a conta é muito simples, né? Só você pegar os seus lucros menos suas despesas, você tem o seu lucro líquido. E desse lucro líquido, você tira o dízimo, né? Aliás, antes de qualquer outra dívida que você vai pagar dentro do mês, você tem que separar. Lembra que nós lemos aquela passagem que os dízimos são as primícias? O que é as primícias? É o primeiro, né? É o primeiro ali. Então, você já separa ali o que pertence ao Senhor como dízimo e o resto, os outros 90, você administra ao longo do mês. Excelente, professor. Puxa, como essas coisas vão se esclarecendo, né? Agora, vamos para a pergunta número 6. A pergunta número 6, ela fala assim, o que Deus diz daqueles que retêm os dízimos e as ofertas? Vamos lá. Vamos lá? Nós temos duas passagens aí, Malaquias de novo. Aliás, Malaquias é um livro maravilhoso para tratar desse assunto dos dízimos e das ofertas. Nós estamos focando muito hoje aqui no dízimo, mas na aula que vem, né, o professor Túlio vai estar aqui comigo, nós vamos falar também sobre a questão das ofertas. Verdade. Né? Que é uma outra parte que faz complemento à questão daquilo que nós falamos no início, da mordomia cristã. Então vamos lá. Vamos lá. Em Malaquias 3:8, complementando aí, diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta que Deus faz para a gente. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E a outra passagem, que está em Ageu capítulo 1, verso 6, tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Olha que aplicação mais interessante essa que a Bíblia fala daqueles que não devolvem aquilo que pertence ao Senhor. Então, professor, se nós não somos fiéis e não devolvemos a Deus o dízimo, né, e as ofertas, então Deus aceita nossas desculpas? Não aceita. Ele deixou claro nessas duas passagens. Ele não diz nada? Não, ele diz sim. Pelo contrário, ele reprova a atitude do ser humano criado por ele, que recebeu, como dissemos aqui, 100 para administrar, e Deus pede só 10 de volta. Professor Demilson, é importante a gente forçar o seguinte: Deus nunca castiga ninguém. Isso. Tá? Isso é um detalhe muito importante, que às vezes as pessoas têm um pensamento, às vezes em suas mentes, vinda de culturas, de tradições, que não é condizente à palavra de Deus. Deus nos abençoa de todas as formas. E aqui a gente está falando especificamente do dízimo, mas existem outros tipos de bênçãos que Deus nos garante, não somente a questão financeira. Deus dá saúde para você, Deus dá o sol, Deus dá a chuva, Deus dá um tipo de bênção, chamamos de bênçãos temporais e genéricas. Seja pessoa boa, seja pessoa má. Mas nesse caso em específico, Deus simplesmente não te abençoa. Ele simplesmente retira a sua mão. Então não é que Deus castiga, Deus simplesmente retira a sua mão, e a passagem que nós vemos em Ageu mostra exatamente o que acontece com as pessoas que não querem ou não são fiéis a Deus. Simplesmente nada rende. A pessoa não segue, a pessoa fica ali dando voltas em torno dela mesma. Ela não prospera financeiramente falando, não prospera na sua saúde, não prospera em sua família, não prospera em nada. Por quê? Como a própria Bíblia diz, coloca o dinheiro num bolso e esse bolso está furado, como um saco furado, porque ela não vê a cor do dinheiro. O dinheiro não rende. Por quê? Porque não está sendo abençoado por Deus. Então, esse é um detalhe muito importante. É verdade. É muito, muito complementar a tudo isso que nós temos falado. Então, vamos lá, que o nosso tempo vai avançando, não é? Verdade.
Verdade. Temos alguns comentários aqui. Pode falar, professor. Que é interessante que nossos amigos não estão comentando, que a Rosalina aqui agradeceu pela resposta e só comentou que a minha dúvida é porque não trabalhei para receber, então não passou por um esforço. Mas independente de ter passado um esforço ou não, né, professor Demilson? Sim. Ela recebeu um rendimento. E, aliás, isso esse comentário é um pouco, digamos assim, verdadeiro, mas por um detalhe, nós pagamos impostos, né? Nós pagamos impostos e, aliás, do nosso salário também é descontado esses impostos, então o governo ele tem que, obviamente, devolver isso em benefício à população. Então, mesmo que você não tenha tido esforço, é um rendimento que você tem direito a receber, mas, de qualquer forma, Deus permitiu que isso acontecesse, é dele também isso, então você tem que devolver a parte que corresponde a Deus. Eu posso até, professor Jaime, Sim. Antes do senhor complementar aí, eu queria dizer o seguinte, que pensa numa outra situação muito comum que tem, né? As crianças, os adolescentes moram com os pais, não têm rendimento nenhum, mas eles recebem uma mesadinha, né? Normalmente essa mesada está vinculada ao cumprimento de algumas tarefas, né? Se você for bem na escola, se você ajudar a mamãe aqui nas atividades da casa, ou o papai a lavar o carro, enfim, coisas desse tipo, ele ganha uma mesada, não é isso? Vamos supor que ele ganhe R$100 de mesada. Boa. Né? Uma mesada lá para ele sair com os amigos e ir numa lanchonete, enfim, o que ele tiver vontade de fazer. Teoricamente, as atividades que ele desenvolveu não foram atividades que foram remuneradas, né? Porque o fato dele ajudar nas atividades da casa, limpar o quarto dele, tirar o lixo do banheiro, ou qualquer que seja, é uma atividade que não foi remunerada. Então, aqueles R$100 que ele ganhou de mesada, é uma situação em que ele também não teve nenhum esforço adicional de trabalho para receber aquilo. Mas assim mesmo, né? Ele deve dar o dízimo daquilo. Ah, mas meu pai já deu o dízimo e me deu o dinheiro. Não importa. Na hora que um dinheiro sai de um lugar, mesmo que tenha sido dizimado e vai para outro, ele tem que ser novamente dizimado. Muito bem, muito bem. Ah? E complementando aqui, a nossa irmã, a irmã Graça também agradeceu aqui, olha, eu já recebi o 10º do ano e já gastei. Agora estou sabendo que através desse estudo, desse programa, e agora? O que eu faço, né? Então, ela já respondeu aqui, no próximo mês eu vou devolver o dízimo, se Deus quiser. É exatamente isso, né? E o professor Getúlio também ajudou na resposta. Obrigado, professor Getúlio. Né, vamos ler essa passagem daqui a pouco, na última pergunta ali, na última pergunta, né? Que Deus não leve conta os tempos de ignorância. Então, para aquelas pessoas que talvez nunca ouviram falar sobre isso, o que você deve fazer? Pedir perdão para Deus e falar, Senhor, agora que eu aprendi pela sua palavra esse conceito, agora eu vou me planejar e agora eu vou ver um sócio teu e devolver aquilo que lhe pertence como reconhecimento como Deus criador, mantenedor da minha vida. Irmã Graça, que maravilha a sua colocação. A senhora entendeu o estudo da palavra de Deus, falou, poxa, eu recebi já o 13º, porque foi adiantado mesmo, verdade, né? O 13º foi adiantado em função aí da pandemia. E agora? Não se preocupe, Deus entende, Deus vê que o seu coração é puro, é verdadeiro, sincero, está aberto a receber a mensagem dele, e a senhora entende que deve retribuir a Deus. Parabéns pela sua postura. Vamos lá, pergunta número 7, que o tempo vai passando. Verdade. E nós temos aqui 2 perguntas importantíssimas. Que promessas Deus faz aos que são fiéis em devolverem o dízimo? Muito bem. Professor? Vamos lá. Promessas Deus faz aos que são fiéis? Então, lá em Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A outra passagem está em Malaquias, capítulo 3, versos 11 e 12, diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém.
Então, o que nós entendemos daí? Quais são as promessas que Deus faz aos que são fiéis com os seus dízimos? Então, a resposta ali, né, é abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Note, professor Demilson, que as passagens que nós lemos novamente remete à época ali das colheitas. Então, quando a Bíblia fala do devorador, ela cita, de uma forma um pouco específica, nosso famoso gafanhoto, né, que inclusive teve uma nuvem aí perambulando bem perto aqui da gente, do Brasil, que acaba com, devasta quilômetros e quilômetros de plantações. Então Deus promete que guarda, né, que protege aqueles que lhe são fiéis, aqueles que devolvem aquilo que lhe pertence. Inclusive, professor Demilson, temos muitos relatos de irmãos, de pessoas que ainda, né, têm suas lavouras, têm suas plantações, e que dão testemunho até ainda hoje, de que a plantação deles, que são fiéis a Deus, diante de uma nuvem de pragas e gafanhotos, os dos vizinhos foram afetados, consumidos, e os deles não, mostrando que essa promessa ainda é muito viva e eficaz até hoje em nossas vidas. Então, e esse devorador hoje, aplicando hoje a questão de que Satanás não toca na vida, na saúde, em tudo que a pessoa possui, porque ela é fiel a Deus e entregou sua vida a Deus em todos os sentidos. Professor Jaime, nós temos que terminar, mas eu não posso deixar de contar uma situação que aconteceu na minha família. Sim. O meu avô, Deus deu uma vida longa a ele morreu com 102 anos, fiel à palavra de Deus. Ele não conhecia a Bíblia, né? E ele era agricultor lá no norte do Paraná, na cidade de Londrina. Um belo dia apareceu um homem vendendo livros, né? E junto com esses livros tinha a palavra de Deus, a Bíblia, né? Que nós chamamos essas pessoas que trabalham com isso de colportor, né? E minha avó, ele não estava lá, estava no campo trabalhando. Minha avó falou: não, o senhor volta amanhã que ele vai estar aqui, ele gosta de ler e nós vamos comprar os livros. Compraram os livros, eu estou falando de forma muito resumida. Ele entendeu todos esses estudos que vocês estão tendo aqui conosco também e se converteu, entregou sua vida a Deus e se batizou. Em seguida, ele tinha um terreno lindo, uma propriedade maravilhosa, era o café mais bonito que existia naquela cidade. Veio uma geada, né? A geada, ela queima a plantação, e aquele café foi embora, né? Ele se entregou em oração a Deus, pediu que Deus abençoasse, que ele queria ser fiel a Deus, que ele ia devolver o dízimo dele em função do que ele plantava ali. Passou algum tempo, porque leva mais do que um ano para o café novamente se recompor e produzir, e veio um café muito melhor, com mais produtividade do que ele tinha antes. Amém. E ele foi fiel a Deus e devolveu o dízimo dele através do que ele tinha colhido naquela agricultura. Irmãos, queridos alunos, temos que ser fiéis a Deus. Se nós formos fiéis, ele é fiel e justo, está escrito na Bíblia, para nos entender e nos recompensar. Amém, amém. Vamos então à última pergunta, então. Desculpe. A pergunta 8 diz assim: o que Deus espera de nós? Então, o que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Né? Então, nós temos aí duas passagens no Novo Testamento. Professor Jaime, vamos lá. Então, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E outra passagem está no livro de Atos, capítulo 17, verso 30, diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, respondendo aí, nós temos, para marcar verdadeiro ou falso, são três itens. O que Deus espera de nós? Fidelidade sistêmica, sim. Regularidade, sermos sempre fiéis a Ele, né? Dar sempre com alegria e generosidade, sim. Não adianta fechar a cara e falar: eu tenho que entregar esse dízimo aqui novamente. Não, Deus não quer esse tipo de coisa. Ele não precisa desse tipo de coisa. Nós devemos dar com alegria. E participar quando posso e quando quero. Eu vou dar quando eu quero, vou dar quanto eu quero. Não, Deus não quer isso. Isso é falso. Deus quer as duas primeiras coisas:
fidelidade sistêmica e dar sempre com alegria e generosidade. Muito bem. Professor Demilson, é bom esclarecer aos queridos, né? Caso você aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, por exemplo, no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é bom a gente deixar muito claro Sim. aqui que a Igreja Adventista do Sétimo Dia aplica e considera como sagrado, como já falamos, a questão do dízimo. Então, quando você devolve o dízimo na Igreja Adventista, você recebe a prestação de contas desse dízimo, você recebe um recibo disso. E só para você ter uma ideia, eu vou ser bem prático aqui, vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, se a pessoa devolveu R$100 de dízimo, vou dar um exemplo bem prático aqui. R$10 vai para o evangelismo na América do Sul, ou seja, todos os países que englobam a América do Sul. R$10 vai para o evangelismo no estado de São Paulo. R$68,60 vai para evangelismo dentro dos bairros e das vilas do qual você mora e reside, no caso aqui das zonas leste e norte de São Paulo, por exemplo. A maior parte, né? Vejo que a maior parte fica na própria região onde nós estamos. Exatamente. R$2,90 vai para a rede Novo Tempo. Olha aí. Rede Novo Tempo de rádio, TV e internet. Se você não assistiu, canal 184 na NET ou 684, qualquer um dos dois. E eu não sei se tem você sabe o outro. Eu tenho 46 na TV aberta, né? Na TV aberta 46. Exatamente. Não, tem programas maravilhosos lá. Exatamente. Olha, R$1 vai para a comportagem, que é o testemunho ali que o professor Demilson deu desses jovens, das pessoas que ali vendem livros, né, para manter os seus estudos. A igreja também dá um suporte para eles. R$2 vai para os colégios, que a igreja também trabalha, os colégios adventistas, que são referência aí no Brasil e no mundo. Inclusive internatos. Exatamente, internatos. R$1,50 vai para o ensino religioso dentro das universidades adventistas, ou seja, ajuda também os professores ali a manter a questão religiosa da Bíblia dentro dessas instituições. E R$4 vai também para o ensino religioso também dentro ali dos bairros que compõem ali a igreja ao qual você frequenta. E para esclarecer também, algumas pessoas podem estar se perguntando, mas Jaime, hoje que eu fiquei sabendo da questão do dízimo, como é que então posso devolver diante dessa pandemia? Isso, importantíssimo. Como é que eu faço isso? Ora, temos a resposta para você. Uma delas, nós temos, a Igreja Adventista lançou o aplicativo 7Me, é um 7ME, que você pode contar ali dentro ali das plataformas do seu celular, as plataformas onde você se cadastra, você define em um local da sua cidade ali, ou da igreja mais próxima de sua casa, e você destina o seu dízimo, então, para essa localidade, tá? Não temos tempo agora de entrar em detalhes, e caso você ainda assim tenha dificuldades de movimentar isso, você pode deixar uma mensagem aqui no grupo, e nós passaremos todas as condições para que você possa exercer esse ato de adoração a Deus, que é devolver o seu dízimo, tá bom? Perfeito, muito bom. Então, professor, nós estamos encerrando a classe de hoje, né? Foi uma classe assim bastante movimentada, porque são muitas informações que nós queremos passar para vocês, né? No comecinho da aula que vem, vai ser a classe número 21. Eu vou fazer o resumo, até porque o assunto da semana que vem ele também tem a ver com o assunto desta classe, né? E vamos então agora, professor Jaime, nos ajude aí fazendo o compromisso de fé. Vamos lá, você que estudou conosco a Bíblia nessa tarde, se você reconhece Deus como seu mantenedor, seu criador, você coloca ali nos comentários, #EuAceito, tá bom? E assim nós aqui juntos, fazendo um compromisso com o nosso Deus. Vamos lá? Então vamos lá, primeiro compromisso, reconheço que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. #EuAceito. Eu aceito. Amém. Quero também ajudar na pregação do Evangelho, sendo fiel na devolução dos dízimos. #Eu aceito. Você tem contribuído quando você é fiel nesse aspecto. E o último, estou decidida a devolver o dízimo de tudo que o Senhor me deu.
Eu aceito. Eu aceito. Tenha certeza, queridos, que tudo isso só vai trazer benefício e tirar o egoísmo que muitas vezes tem em nosso coração. Porque se Jesus deu sua vida por nós, né, nós não temos nada por oferecer a Ele, somente o nosso coração, a nossa vida. É isso que Deus quer. Deus não quer tudo que você tem, seus bens, suas casas, seus carros. Ele quer primeiramente o teu coração. E a demonstração da devoção do teu coração a Deus através de atitudes práticas. E uma delas, que foi ensinada essa tarde, é a forma através dos dízimos, né, ao Senhor. Amém. Vamos então, assim como nós estamos agora, curve a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus que estás nos céus, passamos aqui 1 hora estudando a sua santa palavra, aprendendo um pouco mais sobre a forma com que devemos lidar com o dízimo. Um processo que foi criado já no Éden, um processo de adoração, louvor e de bendizer o seu santo nome. Senhor, permita que as pessoas que estiveram aqui conosco, elas possam entender o que está escrito na Bíblia. Se alguma dúvida persistir, que nós tenhamos a capacidade de orientá-las ao entendimento perfeito, não da nossa vontade, não do que nós entendemos, mas do que está verdadeiramente escrito na palavra de Deus. Sê, Senhor, com cada um de nós durante esta semana. Podemos estar passando por dificuldades, por lutas, podemos ter perdido um ente querido, podemos estar sofrendo com esta doença, podemos também ter dificuldade em nosso trabalho, mas vamos entregar a cada dia, a cada momento, o nosso coração a Ti, para que o Senhor nos responda através da forma carinhosa e amorosa que possui aos nossos anseios e às nossas necessidades. Perdoe os nossos erros, nossas faltas, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, gente. Até a próxima. Sábado que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a vida da gente começa a ter um significado diferente. E a gente começa a descobrir que nós podemos ter um pouquinho do céu aqui na terra. Eu já ouvi falar É viver tão perto de Jesus que a vida da gente começa a ter um significado diferente. E a gente começa a descobrir que nós podemos ter um pouquinho do céu aqui na terra. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o mal subindo, multidões cantando o hino,
Vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar, e nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo um não se unindo, multidões cantando um hino, vejo um anjo celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu vou afirmar, o céu é aqui, sempre Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde ele estiver,